Olá, tudo bem com vocês? Bora então no dia de hoje falar sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade, e vamos refletir, de forma introdutória sobre este transtorno e você poderá aqui no nosso canal acompanhar diversos conteúdos sobre este tema para você que é pai, mãe, cuidador, responsável por criança, educador, ok? Então bora lá. Nós vamos falar então sobre esse tema tão controverso que gera muitas dúvidas, que é o transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade. Mas assim, infelizmente, este tema é um tema rodeado, cercado ainda por muitos preconceitos. Mas afinal de contas, o que é ou o que vem a ser o TDAH? Então vamos lá. O TDAH, o significado da sigla é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ele é um transtorno neurobiológico, ou seja, ele tem uma base genética que aparece na infância. E na maioria dos casos, ele vai acompanhar a pessoa por toda a sua existência, por toda a sua vida. O TDAH se manifesta através de três grandes pilares. Anota aí. O primeiro pilar é a desatenção. O segundo pilar, a hiperatividade. E o terceiro pilar, a impulsividade. Não é questão de preguiça. Não é questão de má vontade ou falta de vontade. E muito menos, gente, simplesmente uma questão de limites. É uma diferença lá na engrenagem, no funcionamento do próprio cérebro. E é real, é sério. O TDAH é reconhecido pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. E deixa eu te contar, não existe nenhuma controvérsia sobre o TDAH. O TDAH é um transtorno absolutamente aceito, amplamente aceito pela comunidade científica. O que existe, gente, é um consenso internacional, isso mesmo, um acordo entre os maiores especialistas do mundo, aqueles que estudam de fato, e que tratam de fato este transtorno. Aí, talvez você esteja assim se perguntando, mas por que então? Tem muita gente ainda falando que TDAH não existe. Infelizmente, gente, por pura falta de informação ou por desinformação, a informação errada. E também por falta, gente, de aprofundamento e de estudo científico. Em alguns casos, gente, também por má vontade, sabe? Por má fé. Tem gente que nunca publicou um artigo científico, tem gente que nunca apresentou uma pesquisa em congresso, tem gente que se apoia na experiência pessoal ou no achismo, E espalha desinformação, espalha fake news por aí sobre o TDAH. E há, gente, também, pessoas que fazem isso porque querem vender soluções mágicas. Aquelas promessas de cura, sabe, que não tem base nenhuma na ciência. E sabe o que é mais grave nisso tudo? É que essas informações falsas sobre o TDAH fazem com que muitas pessoas não recebam o diagnóstico e o tratamento
que são adequados. Então, veja, preste atenção. Se você percebe que o seu filho, né, ou uma criança da sua família, ou uma criança da sua escola, ou até você mesmo, vive aí, como a gente diz, no mundo da lua, esquece coisas com frequência, tem dificuldade de se organizar, começa mil coisas e não as termina, ah, fala, né? Sem pensar, né? Tem a mente na ponta da língua, né? Parece ter um motorzinho que tá ligado no 320, né? Ah, gente, isso não é preguiça, não é desorganização e muitas vezes também não é falta de indisciplina. São indicativos, né, de que essa pessoa pode ter TDAH. Por isso, é fundamental procurar um especialista para que você tenha uma ideia, para que você possa ter uma orientação, né? O TDAH, gente, é um dos transtornos mais comuns na infância. Atingem entre 3% e 5% das crianças do mundo todo. E sim, né, o TDAH continua na vida adulta em mais de metade dos casos. E olha que curioso. Nos meninos, a hiperatividade costuma ser mais evidente. Já nas meninas, gente, o que mais aparece é o déficit de atenção. E olha que curioso, né? Como a gente espera sempre que as meninas sejam mais recatadas, e muitas vezes a timidez é confundida com o TDAH, ou o TDAH é confundido com a timidez, e isso por uma questão cultural, né? Dificulta muito os diagnósticos de TDAH em meninas, né? Agora vamos falar assim um pouquinho sobre as causas do TDAH. O TDAH não surge, né, porque os pais fizeram uma coisa errada. O TDAH não surge por conta da escola, nem porque a criança foi criada em ambiente bagunçado. O que os estudos mostram até agora é que o TDAH, né, ele de forma muito clara, ele é causado por uma alteração no funcionamento da região frontal do cérebro, né? Essa região frontal do cérebro é a responsável por coisas como foco, como a capacidade de autocontrole, como, por exemplo, a capacidade de organização e de planejamento. E essas alterações são relacionadas a um desequilíbrio em substâncias químicas chamadas de neurotransmissores, especialmente dois neurotransmissores que são a noradrenalina e a dopamina, não é verdade? Mas tem mais, né? O TDAH, gente, sim, tem uma carga genética muito forte. Se alguém da sua família tem TDAH, o seu pai, sua mãe tem TDAH, a chance é muito grande de que outros membros da família também apresentem um quadro de TDAH. Sobre substâncias consumidas durante a gravidez, como álcool, como nicotina, por exemplo, e outras drogas, podem sim, de fato, aumentar o risco de que você tenha uma criança com TDAH. Alguns fatores ambientais também, né, como por exemplo, sofrimento fetal, exposição a chumbo,
né, já comprovado também tem impacto na formação de crianças com TDAH. Agora sim, ó, muita atenção no que eu vou te dizer. Problemas familiares não causam TDAH, né, gente? Eles podem até agravar sintomas de TDAH, mas eles não podem ser considerados e não são considerados pela literatura que nós temos hoje como uma causa do TDAH. Por isso, né, se você se regular em tudo isso que eu te falei, né, ou perceber uma criança ou um adolescente próximo a você com os sintomas, não ignore, não minimize, né? Não diga que é frescura ou falta de esforço pessoal. O diagnóstico certo pode mudar a vida de uma pessoa. Procure um neurologista, um psiquiatra, um psicólogo especializado em TDAH. Porque se essas pessoas têm ajuda desde cedo, aliás, quanto mais cedo essas pessoas têm ajuda, mais chance ela tem ou ele tem de ter uma vida, né, boa, sem muitos atropelos. Eu não gosto dessa palavra de normal, não, porque eu acho muito violenta, né? Mas ter uma vida boa, menos sofrida, né? E o TDAH dela, se bem tratado, se bem conduzido, né? Vai ser também um motivo de sucesso para ele ou para ela, ok? Espero que você tenha gostado aqui. Se você gostou desse vídeo, comente. Se você quer mais informações agora detalhadas sobre TDAH, comenta aqui com eu quero, que nós vamos trazer para vocês mais vídeos. Aquele abraço, fica com Deus, até mais.